Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em março de 2021 com o psiquiatra Ricardo Guzmão, investigador e professor universitário que, entre outros cargos, dirige em Portugal a Aliança Europeia contra a Depressão. Falamos sobre suicídio e prevenção. Encontras na descrição deste episódio o título e o link para o artigo científico de que falamos a partir dos 26 minutos. E ainda os contactos de linhas de apoio que te podem ser úteis. Não hesites em contactá-los se assim for. Fica com a entrevista. Ia ler uma citação. O suicídio, como o sexo, é uma característica humana que nem mesmo a mais perfeita sociedade pode eliminar. Isto é uma citação do ensaísta britânico Al Alvarez, num ensaio que ele tem sobre suicídio, de 71. E eu perguntava-lhe se acha que o suicídio é um fenómeno social inerente às sociedades humanas. É com certeza um fenómeno social inerente às comunidades humanas, sem dúvida alguma. Porque qualquer fenómeno, hoje em dia, pode ter uma leitura social. Mas os fenómenos como o suicídio não são só uma característica humana. O que os torna particularmente interessantes é a leitura, é o que eles revelam sobre a natureza humana. É a leitura da descodificação da intenção e dos significados de um suicídio. Pronto. Eu digo-lhe francamente que faço uma leitura muito pouco filosófica em relação ao suicídio, mas como é óbvio, como outra pessoa qualquer, questiono-me sobre o sentido da vida e não só da minha vida, da vida de todos nós. O que é que andamos aqui a fazer? Mas, melhor ou pior, lá vamos encontrando um sentido que nos permite perpetuar os nossos gestos do dia-a-dia e encontrar um devir, um prazer, um sentido de dever, enfim, um pouco de tudo isto que nos propulsiona em frente. O suicídio é um resultado da avaria destes processos. Destes processos de dar sentido. É sempre uma morte por doença? É sempre uma morte? Por doença, ou seja, o suicídio pode ser sempre... Não é sempre uma morte por doença, mas temos aqui também problemas de definição. Muitas vezes um mesmo fenómeno, lá está, definido pelo resultado final, tem entronca em raízes distintas. Note bem, eu estava à frente da televisão em 2001, quando foi das Torres, e vi, como toda a gente, pessoas a caírem das alturas. E sou-lhe franco, empatizei com a situação daquelas pessoas, porque quando acordaram naquele dia e foram trabalhar, ou foram fazer turismo, fosse lá o que fosse que foram lá fazer, não previam o que ia acontecer. Mas foram colocadas intempestivamente perante um dilema, que é... E repare, poderá ter sido um dilema instintual, mas também pode ter sido refletido. Sim. E o dilema é: morro com o calor ou tenho eu a última palavra em relação ao meu destino final? Eu consigo imaginar, consigo sentir que para muitas daquelas pessoas houve este tipo de dilema. O mesmo se passa em momentos de conflito. Em momentos de conflito armado. Guerras. Por vezes há situações desesperadas em que os companheiros
com quem fizemos a recruta, com quem fizemos a formação, com quem fizemos o treino, poderão estar à beira da aniquilação. E isso, para mim, do ponto de vista afetivo, dependendo das minhas características de personalidade e de reação a situações limite, pode ser insuportável. E, portanto, eu posso me colocar numa situação que, sim, corresponde ao desencadear do processo, o desencadear intencional do processo da própria morte, mas, mais uma vez, é numa situação crítica. Desespero. Como? A palavra é sempre desespero, não é? Eu não utilizaria a palavra desespero, eu utilizaria, nestes dois exemplos que dei, a situação limite em que também se compreende quer um impulso, um instinto de aniquilação, de autoaniquilação, como o raciocínio e o discernimento, o sopesar com aquilo que se quer viver, provavelmente os últimos segundos da vida. Como é que se quer viver aqueles segundos da vida? Repara, é isso que está em questão, independentemente dos pormenores jurídicos, é o que está em questão na história da eutanásia. Na história da eutanásia, eu chamo-lhe história, mas enfim, é um assunto muito sério. O que está em questão é: eu tenho percepção que estou a viver os meus últimos momentos e estou a vivê-los de uma forma horrível. É claro que a definição do horrível é muito subjetiva. E é claro que, enquanto sociedade e comunidade, tem que haver um consenso sobre o que é horrível. Não pode ser, o consenso não poderá ser, é o horrível que cada um definir para si próprio num determinado momento, porque isto vai contra todas as possibilidades de autorregulação de uma sociedade. Mas a eutanásia, de alguma forma, inscreve-se neste encarar da morte como uma escolha crítica. No suicídio que aqui nos traz, há um engano. A pessoa acha e sente que está mesmo numa situação crítica. Subjetivamente, ela está numa situação crítica. Está em enorme sofrimento e numa situação crítica. O problema é que não tem um edifício onde se encontra a derreter a 1000 graus centígrados, não está debaixo de fogo, nem tem uma doença terminal que efetivamente vai levar a uma morte agonizante em pouco tempo. Nem tem também, dou mais um exemplo que me parece que é importante, nem tem também um código de honra, um ethos de autossacrifício, se não se vai ao encontro da exigência social. Por exemplo, os generais romanos derrotados, os samurais desonrados. Portanto, não há uma cultura de autoaniquilação, de morte pelas suas próprias mãos, como existiu em épocas diferentes e em culturas particulares. Portanto, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de algo que é identificável, esperável, mas não é fácil discriminar a cascata de acontecimentos que levam até a um processo que pode resultar de facto na morte da pessoa, mas em que há um engano, há de facto um equívoco. O suicídio não tem nada de misterioso. Eu, por vezes, vejo nas parangonas e no discurso de que o suicídio é uma coisa muito misteriosa. E, por vezes, a comunicação sai completamente ao lado e perde-se a oportunidade de transmitir coisas importantes às pessoas. Uma coisa importante, por exemplo, quando uma figura pública morre, e em Portugal têm morrido por suicídio algumas figuras públicas, nomeadamente no domínio das artes e da cultura, é importante
transmitir, reduzindo o estigma, que a pessoa estava doente, que houve um problema sério no acesso a um tratamento efetivo, que provavelmente, se estes elementos do estigma tivessem sido mais bem geridos e melhor ultrapassados, aquela morte dramática, chocante, perplexificante, talvez não ocorresse. Há uma aceitabilidade social em relação ao suicídio que parte de uma premissa absolutamente iludida e algo infantil e ingênua, que é que quando a pessoa se mata, na realidade está a exercer um direito que lhe assiste de autodeterminação. Não está nada. O direito de autodeterminação, a capacidade de autodeterminação, o discernimento, o juízo, o julgamento da enorme maioria de pessoas que morrem às suas próprias mãos, não são porque estão num prédio com 1000 graus, porque estão com os amigos debaixo de fogo, porque o código de honra militar ou social ou de elite é a morte caso eles desiludam os pares. Não se trata de nada disso. As pessoas estão doentes. Estão doentes e por circunstâncias internas a elas, proximais, por circunstâncias sociais, muitas vezes incontroláveis, também proximais, e por circunstâncias mais distais que as tornam vulneráveis à precipitação desta cascata de eventos, desta constelação observável de eventos, o processo entra em marcha e, por vezes, de facto, resulta em suicídio. Ou seja, o suicídio, 95% ou mais dos suicídios são complicação de doenças mentais. E é importante que as pessoas não confundam suicídio com o exercício da sua liberdade individual. Por exemplo? Tal como é muito importante que as pessoas não confundam eutanásia com suicídio assistido. O suicídio assistido, a mim, preocupa-me enormemente, porque me parece a validação comportamental do processo de tirar a morte a si próprio. Uma sociedade que facilita a morte de uma pessoa em sofrimento, assegurando que essa pessoa está capaz para o decidir e que assume o gesto como um ato médico, parece-me que ser uma sociedade muito mais consciente e muito mais autorregulada. E eu acho que esta diferença é muito importante. Sim. Para quem trabalha na prevenção do suicídio e se preocupa com as questões de prevenção do suicídio, é incompreensível e um sinal muito negativo que possa existir na legislação a possibilidade de uma pessoa lhe ser oferecidos os meios para ela produzir o ato de se matar. Valida a ideia que existe de que és livre para o fazer. Tens as tuas razões para o fazer. E discorda dessa interpretação porque a maior parte das pessoas, ao estar doente, não está realmente livre de decidir. Exatamente. Exatamente. As pessoas, quando estão doentes, nomeadamente a questão do diagnóstico psiquiátrico é um bocado complicada aqui, porque os diagnósticos têm uma hierarquia. E, portanto, uma pessoa afetada por esquizofrenia, que é uma doença psicótica funcional, pode, de facto, por estar doente, pode tomar a sua vida. Mas há um mito folclórico na psiquiatria que isso acontece porque a pessoa tem vozes de comando que a impelem a um comportamento dessa natureza. Isso é raríssimo. O que nós sabemos é que as pessoas com esquizofrenia, quando se matam, percebe-se que estavam numa depressão pós-psicótica ou num estado depressivo. Aliás, por exemplo, as pessoas com demência frequentemente
a razão de suicídio terá a ver com uma reação de catástrofe, um momento de lucidez em que constatam as suas limitações. O que é terrível na depressão é que há um elemento de lucidez associado a ela. É como se o nosso aparelho de recalcamento de tudo o que é desagradável na vida e de tudo o que não faz sentido na vida se avariasse. E isso é terrível, porque as pessoas só veem, de facto, os males da vida. De facto, a vida não tem só coisas boas, tem coisas más. Mas quando as pessoas estão num estado depressivo, seja doença, seja um estado associado a outra doença, só veem as coisas muito, muito cinzentas. Elas próprias, o mundo, os outros, o futuro, o passado, não há nada de positivo. Muitas vezes aquilo que há de positivo é aquilo que já partiu, ou aquilo que já existiu, e portanto nada vale a pena. E depois, se houver uma cultura permissiva da solução suicidária, seja implícita, porque não a explica, não é só não a condenar, não a explica, não a discute, certo. Não assume posições em termos de o ethos, os valores sociais são it's your business. Certo. Se isto acontece numa sociedade, de facto, não reconhecemos que isto é um problema de saúde e um problema de saúde pública. E depois temos o problema de, em Portugal, nem tudo é aquilo que parece. E isso parece-me que tem alguma hermenêutica associada. Ou seja, desculpe-me, não queria ser enigmático, mas a verdade é que é enigmático que em Portugal consigamos... Eu não sei se Portugal estará tão na cauda do mundo rico e tem maus lençóis em muitos indicadores, mas eu não acredito que haja um indicador tão mau quanto o falseamento das mortes por suicídio. É que, repara, o suicídio é o único indicador de saúde mental dos Sustainable Development Goals, muito falados, muito debatidos a nível mundial. É o único. Mas em Portugal, nós não sabemos quantas pessoas morrem por suicídio. Porque, na realidade, evita-se codificar o suicídio. E codifica-se uma coisa que deveria ser um resíduo, que é a morte violenta por motivo indeterminado. E codifica-se também entre os acidentes. Porque não isto é um fenómeno internacional, mas em Portugal é um fenómeno com uma dimensão que obrigaria a alguma intervenção top-down, porque não é aceitável que quase todas as mortes violentas, estamos a falar de 85% das mortes violentas indeterminadas, que são muitas, são quase tantas como o suicídio, quase tantas, que são diagnosticadas dessa maneira, sejam em hospitais, lares, cuidados continuados. Mas ainda assim, no Instituto Nacional de Medicina Legal, 10%, há 10% de mortes violentas que são indeterminadas. Pela Europa toda, não se aceita que um sistema tenha qualidade quando existem mais do que 2% de mortes violentas indeterminadas. No conjunto das mortes violentas, não se aceita que mais de 2%, o número de 2% é o limite. Em Portugal, são 20%. Isso significa quantas mortes? Tem ideia? Desculpa? Quantas pessoas é que isso poderá estar a referir, estes números dos... Estou-me a referir a entre 800 a 1000 pessoas anualmente. A morte violenta é uma morte relativamente rara. Por acidentes não tanto, mas por homicídio
e por suicídio é, do ponto de vista epidemiológico, da distribuição matemática e dos determinantes que produzem, é aquilo que se chama, designa um evento raro, o que quer dizer que tem uma distribuição um bocadinho aleatória. Só quando conseguimos observar grandes volumes de dados e em séries temporais é que conseguimos perceber melhor a dimensão do fenómeno. Mas ouça, sei lá, são 1000 suicídios registados e serão 800 ou 900 mortes indeterminadas. E depois vemos alterações nos acidentes que percebemos que são artificiais. E depois, de facto, vamos ver quem são o que é que justifica aquele acréscimo de acidentes por causas, por grupos etários, por género, por regiões, e conseguimos perceber que houve ali qualquer coisa que se passou mal ao nível do registro. Mas acha que este subregistro é intencional? É negligência? Acho que é intencional e bem intencionado muitas das vezes. Em que sentido? Mas dá conta de um terrível estigma, porque não fica bem em algumas regiões um familiar suicidar-se por causa do estigma, porque repare, na Idade Média em Portugal o suicídio nunca foi um crime em Portugal, mas em alguns países a nível global o suicídio ainda é um crime. Na Idade Média, em Inglaterra, em França, ou seja, nos países mais dominantes, um tipo que se suicidava era cortado aos pedaços, era amarrado com correntes a uma carroça e era passeado pela urbe. O corpo não pertencia às pessoas. Pertencia a algo mais transcendente, mais portanto, o suicídio sempre foi muito mal visto. No direito canónico continua a ser pecado. Como? No direito canónico, ou na Claro. parte da Igreja Católica é um pecado, não é? Sim, mas foca-se demasiado a questão na Igreja, sabe? Porque não digo que não seja importante, mas não são só motivos religiosos. Há também motivos, por vezes, financeiros. Não há grande... Eu já li a lei diz que, de facto, ao fim de um ano... há um período de carência, por exemplo, do seguro de hipotecas de um ano, mas ninguém o aplica. Todos os contratos têm letras pequeninas e que não aplicam essa situação. Portanto, há a legislação que de facto faz falta, há campanhas de educação que fazem falta e, principalmente, há princípios de execução técnica correta e alguma reorientação ética no sentido de realizar registros bem feitos. Mas eu nem sei se esses registros são ensinados na faculdade, sabe? Eu não aprendi. E também nunca tive em condições de dar essa parte da matéria. Há um problema grave. Só a Lituânia, que é um país muito mais pequeno que o nosso, ou um ou outro país do leste é que tem um problema tão grave como o nosso ao nível do subregistro. E isto tem implicações porque, olha, não se consegue saber onde é que isto ainda por cima é um processo contagioso. Evolui por clusters. E, portanto, não se consegue saber o que é que acontece e porquê é que acontece num determinado momento. Não sabemos. E numa determinada zona do país. Os serviços locais que podiam fazer qualquer coisa a esse nível não sabem. Mas acha que este subregistro é homogéneo no país? Ou há zonas que são mais... Não é homogéneo. E o que é muito, muito curioso, fala-se muito da incidência muito elevada do suicídio no Alentejo e praticamente há assim uma bonomia em relação às taxas muito baixas portuguesas e muito baixas no centro e no norte do país. Não podia estar mais longe da verdade. Primeiro porque, mesmo com estes problemas de subregistro, tem havido uma tendência para a média da evolução das taxas, evolução temporal, das taxas por regiões.
Ou seja, a diferença enorme que se assistia entre o Alentejo e o Norte de Portugal, por exemplo, nos últimos 50, 40, 30 anos, tem vindo a fazer um efeito de cone. Portanto, tem-se vindo a aproximar. E isto por um lado. Por outro lado, efetivamente, onde há taxas mais elevadas de suicídio, há taxas mais baixas de morte indeterminada. Ou seja, há menor viés no registro. E isto também é verdade desde sempre. Desde sempre que é possível medir. Eu diria que é possível medir desde a década de 80. Desde o início da década de 80. E o que é espantoso, mas ouça, espantoso, é que houve quem estudasse isto e publicasse isto em revistas internacionais com revisão por pares, numa altura em que ninguém fazia isso em Portugal. A situação foi identificada em meados da década de 80. Portanto, muito no início em que se poderia identificar o subregistro. E ninguém pegou nisso. E quando eu digo ninguém, estou a dizer ninguém. Quem se dedicava ao suicídio, nessa época e desde então, nunca pegou nisso, sempre desvalorizou esse problema. É uma nota metodológica, normalmente. Eu, pelo menos em alguns estudos, eu leio isso como... pode-se identificar que em Portugal há um subregistro, por isso é preciso interpretar estes dados que nós analisamos com esses olhos. Exatamente. Mas esse cuidado talvez exista nos últimos 5 anos, porque não existia de todo antes. Sabe, há coisas boas e às vezes há coisas perversas. Os dados do suicídio são abertos, estão disponíveis, qualquer pessoa lhes pode pegar. Sim. E eu acho muito bem que haja vários olhares e várias visões diferentes sobre um fenómeno diferente. Mas depois, quando não há expertise, quando não há volume crítico de conhecimento do problema, cometem-se erros de palmatória no tratamento dos dados. Mas a questão do subregistro é identificada e o que aprova é este desfazamento entre as taxas de suicídio e as mortes indeterminadas, não é? Não. Neste momento já foi aceito para publicação numa revista internacional, com revisão por pares, uma revista bastante conhecida, um artigo, um paper, em que o que fizemos foi pegar nas fontes primárias da mortalidade registada em Portugal desde que se sabe, desde 1886. E basicamente olhamos para a mortalidade total, que de alguma forma é praticamente toda registada, ou seja, não nos ocorre, sei lá, que nos últimos 50, 70, 80 anos não tenha havido um registro de 99,9% das mortes, portanto é como se fosse um gold standard, um padrão. E todas as mortes violentas, ou seja, todas as mortes por suicídio, por homicídio, por acidentes, e conseguimos taxas ajustadas, ou seja, por sexo e idade, desde 1913. E tudo fontes primárias, ou seja, não fomos às fontes secundárias, ou seja, documentos onde as taxas estavam referenciadas. Outra coisa que fizemos foi o cálculo das populações totais, por sexo, por escalões etários, de maneira a podermos calcular taxas precisas e com o mesmo método. Finalmente fizemos outra coisa que também me parece muito relevante e que é de boa prática científica hoje em dia, é que há muito poucos suicídios dos 14 anos para baixo. E, portanto, esse tipo de suicídios, muito poucos, sei lá, posso dizer que em Portugal em 20 anos devem ter havido meia dúzia de suicídios abaixo dos 14 anos. Muitas vezes até são mais acidentes do que suicídios. Porque o suicídio envolve, lá está, um ato intencional. Há uma intencionalidade. E portanto, calculámos taxas só para maiores de 15 anos. E depois fizemos outra coisa. É que fomos estudar os momentos cruciais do ponto de vista social e do ponto de vista procedimental
que poderiam ter impacto no registro da mortalidade. Por exemplo, houve alterações políticas importantes nos últimos 130 e tal anos. Era a monarquia, passou à república, depois o Estado Novo, depois de novo a república, a democracia, isto numa visão macro. Mas houve também alterações no ciclo económico. Houve anos de recessão e houve anos de crescimento. E fomos às fontes nacionais acreditadas que estudaram esses elementos. E fomos fazer ainda outra coisa, fomos ver as reformas nas agências que foram criadas em 1886 e que hoje são a Direção-Geral de Saúde e o INE, mas tudo isto passou por muitas reformas, muitas alterações ao longo de 130 e tal anos, em anos precisos. E listámos isso tudo. E depois também fomos ver as alterações da classificação das mortes, que também, desde 1800 e tal, têm evoluído. Em Portugal estão na 10ª versão de catálogo, digamos assim, vai evoluir em breve para a 11ª, e todos estes anos em que há uma mudança, aplicámos uma metodologia em que, para perceber se os momentos de mudança na taxa de suicídio eram compreensíveis ou se eram saltos artificiais devido às mudanças de regime, dos ciclos económicos, dos procedimentos, da nosologia, das reformas ao nível das... E eu não conheço nenhum estudo que tenha feito isto até agora, em nenhum lado do mundo, mas era um estudo, se calhar, porque não havia nenhum país do mundo que precisasse tanto de um estudo como este. E o que o estudo nos demonstra é que todas as conclusões de elos causais publicados em Portugal até ao momento caíram por terra. Por todas as grandes mudanças de taxas de suicídio são causadas por mudanças no registro. Quando se afina o registro Porque é um modelo matemático que avalia se a mudança numa determinada série numérica, que são as taxas de suicídio, faz sentido do ponto de vista da totalidade da série, ou se de facto há outras séries que estão em paralelo que explicam aquilo. Certo. E neste caso e vê-se, é como se fizesse, sei lá, como se fizesse uma grande flecha para cima ou para baixo. Portanto, é visível, pronto, e permite tirar conclusões, ainda que prudenciais, que apontam na direção de que não houve aumento da taxa de suicídio com o Estado Novo. Não foi o regime fascista, não foi a opressão das pessoas que fez com que houvesse mais suicídios. Houve muitos mais suicídios registados, porque de facto a máquina de apuramento da mortalidade melhorou substancialmente naquele período, a par do crescimento económico, o que é contra a natura, porque à partida o crescimento económico traduz-se em menos suicídios e não em mais suicídios. E há vários momentos assim na nossa história, até mais recente. E isso é muito, muito interessante, porque permite pela primeira vez identificar e distinguir a verdade da mentira. Sim. E permite também focalizar que, apesar de haver uma tendência para a descida ao longo de 100 e tal anos, na realidade essa tendência da descida é marginal e muito inferior à tendência da descida da mortalidade global. O que identifica este declive menos acentuado da descida de suicídio como um problema de saúde pública incontornável. Certo. Sim. Falando através do subregistro, que consequências é que tem práticas? Então, as consequências práticas, veja bem, olha lá. De repente telefonavam-lhe e diziam que uma pessoa que você conhecia bem, com a qual cresceu, familiar afastada, amiga de infância, foi encontrada pendurada por uma corda
da varanda de casa, por hipótese. Você fica chocadíssima. Era a última coisa que você esperaria. Você tem que dar algum sentido a isto. Se era realmente uma pessoa muito próxima, você vai ficar triste e vai ficar um bocadinho revoltada. Mas o que foi isto? A questão é se você consegue digerir isto ou se este luto se vai complicar e você vai arranjar uma daquelas chatices que levam que as pessoas vão aos psiquiatras. Ora bem, a questão é que cada pessoa que morre por suicídio deixa entre 3 a 8 sobreviventes desse suicídio, ou seja, pessoas com quem tinha laços afetivos fortes, que ficam em luto. E aparentemente o que nós sabemos é que o luto das pessoas apanhadas de repente por uma morte súbita e por uma morte súbita por suicídio é pior, complica-se mais vezes e origina mais suicídios. E este assunto, de facto, é muito pouco abordado também pelos serviços portugueses. Não se vê em serviços em que eu conheça, não se vê em serviços de psiquiatria em que haja a preocupação de proativamente reduzir o risco nas pessoas que perderam familiares por suicídio. Porque é um trabalho um pouco mais especializado, não é? O trabalho do luto numa área particular, em que as pessoas ficam muito zangadas também porque se sentem abandonadas e agredidas, atenção. E com sentimentos de culpa. E com sentimentos de culpa, e com sentimentos de perplexidade, que pode ser muito desorganizadora. E, portanto, veja bem, agora faça as contas. Se 1000 são suicídios certos, e vamos ser prudentes ao máximo, 1500 são mascarados. 1500 vezes 3 dá 4500 pessoas. Todos os anos. Porque a pandemia vai passar. Este problema não. 1500 vezes 8. Ajude-me, dá 12.000. Portanto, há 12.000 pessoas, entre 4.500 a 12.000 pessoas que anualmente, vamos cortar pela metade, há 6.000 pessoas que anualmente carecem de uma atenção proativa de vigilância do seu estado mental. Até porque quando uma pessoa se suicida numa família, provavelmente já há um histórico de suicídios, já há um histórico de doenças mentais, nomeadamente doenças afetivas, e é aberta uma porta para aumento do suicídio até 2 gerações subsequentes. E quando eu digo aumento da probabilidade de suicídio, estou a falar de 4 a 5 vezes mais. É por isso que se compreende que muitas vezes os familiares escondam aos miúdos o que é que aconteceu. Portanto, calma, sem confusão. Alegro manotropo, ou seja, é preciso falar e ter consciência desta problemática, mas esta problemática é preciso adultos na sala. E, portanto, também não é para andar na boca do mundo, ok? Vamos falar sobre isto porque isto é importante para... Não só adultos, como apoio psicológico ou psiquiátrico, não é? Como dizia, a prevenção a prevenção de futura doença psiquiátrica. Eu acho que o esquema deveria ser, o suicídio deveria ser de reporte obrigatório ao médico de família, aos cuidados de saúde primários. E a tentativa também? A tentativa menos, já te explico porquê. A tentativa é outro circuito, okay, mas sim. Deveria ser reportado ao médico de família e
poderia ser o diretor do serviço de psiquiatria e saúde mental, de prestação de cuidados de saúde mental. Porquê? Porque não será improvável que haja familiares, ascendentes, descendentes, colaterais, a serem seguidos quer num, quer noutro serviço. Começamos logo por aqui. Já antecipadamente, já estavam dentro do sistema, já eram Exatamente, seguidos. pronto. E depois, porque é importante que as pessoas recebam a notificação de que, olha, soubemos que aconteceu tal, os nossos pêsames, estamos aqui, temos este serviço, pode usufruir dele. E isso não existe. Isso não existe. Não existe porque, repare, até do ponto de vista do ethos social, lá volto eu a este palavrão, há maior proteção da confidencialidade e do direito à personalidade após a morte do que o respeito de prevenir a morte, essa mesma morte. Ou seja, eu como investigador não tenho acesso a elementos que me permitam cruzar uma pessoa que morreu com os seus elementos clínicos e a sua história clínica. Não tenho. Porque parte-se do princípio, a priori, de que eu poderei ter más intenções ou de que eu poderei ser mais ou menos nabo na proteção da base de dados. Percebe? Sim. Portanto, há... E eu não estou a dizer que os problemas éticos não se coloquem. Claro que se coloquem. O que temos que pôr enquanto sociedade nos pratos da balança é proteção do direito à personalidade e à confidencialidade do óbito, do morto, versus proteção à vida e ao bem-estar e à saúde dos vivos. E isto também tem que ser discutido e supesado desta forma. Portanto, acho que era importante haver um sistema de vigilância em saúde pública da mortalidade violenta, que também, obviamente, passaria por responsabilizar quem emite os certificados de óbito, quem ordena a realização dos inquéritos judiciais, para, de facto, termos uma causa de morte o mais próxima possível da realidade e podermos não só termos uma noção da dimensão dos problemas que temos à porta, bem como agir através de notificação, agir junto das pessoas em risco, que podem já estar a ser seguidas ou que podem perceber que existem recursos disponíveis para elas. Este é um circuito. O outro circuito é das tentativas de suicídio. Pronto. As tentativas de suicídio, não vou entrar em questões terminológicas, as tentativas de suicídio ocorrem entre 10 a 20 vezes mais do que os suicídios efetivados. É também um fenómeno muito contagioso. E depois confundem-se com outra coisa, que é a autoagressão deliberada não suicidária, que é um fenómeno ainda mais contagioso e que não tem por fim a morte, tem eventualmente a mitigação de outro tipo de sofrimento. As tentativas de suicídio, repare bem, a maioria das tentativas de suicídio vão ao serviço de urgência. Nos serviços de urgência dos hospitais gerais, em princípio, existe uma equipa de psiquiatria que está de urgência. Até pode ser saúde mental, a mim não me incomodaria nada que houvesse lá um psicólogo também e eventualmente até um enfermeiro. Mas também há enfermeiros ali assim que se podem ser formados. Isso é uma coisa que se faz pouco. A saúde mental deveria ajudar mais à formação das pessoas com quem trabalha. Mas a pessoa com tentativa de suicídio, enfim, na minha prática é sempre referenciada à psiquiatria e é avaliada. E basicamente aquilo que é avaliado é o nível de risco. E um encaminhamento possível a dar à pessoa. Não há programas
padronizados, nem de avaliação de risco, que é muito diferente, de serviço para serviço, pessoa para pessoa, e eu já tenho assistido a serviços em que me parece, isto é grave de se dizer, em que me parece que a avaliação de risco especializada é muito pouco especializada. Em que se depende muito da pessoa que se encontra. Depende da formação. Depende da formação e, mais uma vez, depende da importância que se dá ao tema. Sim. E o tema, obviamente, que é crucial. Como é que em psiquiatria se pode evitar o motivo mais óbvio de morte, de complicação e morte da área? Era a mesma coisa que os internistas passarem ao lado das mortes súbitas por infarto maciço. Quer dizer, não havia cá INEMs, nem desfibrilhadores na rua, nem nos sítios de grande aglomeração, nem formação para a reanimação, porque não era uma preocupação dos cardiologistas e dos internistas. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? Pronto, portanto, é óbvio que o suicídio é uma área que será grave, que a cultura psiquiátrica não se debruce. Toca um sininho sempre que há um... Claro, como é óbvio, pronto. E que situação haja violenta. uma resposta padronizada. O que nós sabemos hoje é que as intervenções que produzem efeitos na redução das tentativas de suicídio é efetivamente haver um gestor de casos dedicado, que vai recebendo os contactos das pessoas que fizeram suicídio, pode eventualmente entrar em contacto com elas no serviço de urgência, mas telefona-lhes regularmente e subsequentemente até haver um novo encontro com o médico que ficou, ou o profissional que ficou estabelecido, que queria reavaliar a pessoa. Isso dá a redução do suicídio. O problema é que, como é um evento raro, tive há pouco o cuidado de dizer isso, muitas vezes, quanto mais raros são os eventos, e 1500 por ano na nossa população, é de facto um evento raro. É elevado, é chocante, mas faz muito alarme social, mas é um evento raro, epidemiologicamente. E o problema é que seriam necessários muitos anos e muita quantidade de tentativas de suicídio geridas da mesma maneira para se perceber se haveria um impacto ou não no suicídio. Mas outro sítio onde podemos, de facto, prevenir o suicídio é à saída dos serviços de psiquiatria. Boa parte dos suicídios ocorre na semana, 4 semanas após a alta de um serviço de psiquiatria. E, portanto, lá está, tem que haver um outreach, uma postura assertiva na monitorização dessas pessoas nessa fase de risco. É óbvio que isto não se consegue quando as pessoas são internadas a 100 km de casa. Ok? Ou se são internadas num conjunto institucional em que as pessoas internam, cuidam e dão alta, internam, cuidam e dão alta, internam, cuidam e dão alta, e na realidade não têm contacto com aquela pessoa. Ok? Quando diz ter alta dos serviços de psiquiatria, é ter alta do internamento, por exemplo, que acontece... É ter alta do internamento. Não ter alta de ter das consultas. Não. É ter alta do internamento. Pronto. Ter alta do internamento. E basicamente para já era um arco-íris se nos próximos 3 a 5 anos fossem tomadas medidas a este nível. Mas depois da pessoa ter alta do internamento, uma pessoa que... Não, há pessoas de mais risco, ou seja, se você tem uma doença afetiva, ou seja, uma doença do tipo depressivo, ou mesmo bipolar, e tem ideação de morte não negligenciável e um passado de tentativas de suicídio ou suicídios na família, portanto, e mais determinantes que de facto clinicamente nós sabemos que eles se agregam numa probabilidade mais elevada naquela pessoa de prossecução no suicídio do que noutra pessoa.
são essas pessoas que devem ser mais assertivamente monitorizadas. Mas eu perguntava-lhe se uma pessoa que não é acompanhada em psiquiatria entra no serviço de urgência com uma tentativa identificada de suicídio, ela tem alta depois quando tem alta do internamento, ela passa a ser acompanhada por aquele serviço? Ou isso não é automático? Eu não sei dar uma resposta cabal a isso. Eu acho que não havendo um programa... É isso, mas não existe essa... Não havendo um programa, isso fica ao critério do serviço, ou mesmo do psiquiatra que esteja de serviço, ou mesmo do médico que triou a pessoa e que pode decidir nem sequer enviar ao psiquiatra. É exatamente isso. Essa guideline ou essa... Não há uma guideline... Né? Entre quem se debruça sobre esta temática... É óbvio, claro. Quer dizer, todo o conhecimento acumulado na última década e meia a este nível aconselha a adoção desta metodologia, até porque é uma metodologia barata. Sim. É uma metodologia fácil de implementar, é barata, certo? Não tem nada de problemático, é uma pessoa sair da sua área de conforto e implementar um programa novo. Ok, pronto. Muitas vezes quem sabe melhor da poda não é quem olha para a árvore ou está encostado à árvore. E muitas vezes os programas inovadores ou diferentes não são inovadores. Muitas vezes a palavra inovação é fazer diferente e com perspectiva de mais resultados, por isso simplesmente não avança. Porque quem está ao pé da árvore sempre a viu assim, também não a consegue ver de outra maneira. Neste sentido, os serviços de urgência são um problema? Como? Neste sentido, os serviços de urgência são um problema? Não são nada, são o sítio adequado para ver as pessoas todas com crises e problemas de descompensação de saúde mental. Não podem estar lá num canto mal cheiroso, cinzento, meio tenebroso, onde aqueles que lá estão... com poucas condições e onde não haja diálogo entre colegas e onde os doentes e as famílias se sintam discriminados e estigmatizados. Percebo. Tendo em conta tudo isto, e sendo o suicídio um evento raro, como referiu, a maior parte das vezes ele é evitável? A maior parte das vezes, até uma taxa residual, que não vou dizer qual é que é evitável, sim. É claro que sim. A maior parte das vezes é evitável. Se bem que há uma grande parte dos suicídios que não será evitável porque boa parte dos suicídios ocorrem sem contactos prévios com a saúde mental e no primeiro episódio suicidário, particularmente em homens de meia idade. E esses são os que deixam as pessoas mais perplexas. Mas repare, se calhar é uma pergunta que revela aqui uma debilidade da minha comunicação, que é uma coisa também muito, muito importante, que são as campanhas de promoção de literacia em saúde mental. Porque há formas de comunicar. Por exemplo, agora o nosso governo arranjou uma assembleia de sábios comunicacionais. Pronto. Desde o início, de facto, não houve cuidado na comunicação. E não houve cuidado numa coisa ainda mais importante, que é a percepção do que é que as pessoas iriam sentir e de como é que iriam reagir. Isso é importante. E depois, claro, isto só peca por tardio. Esta comissão, a chegada desta comissão só peca por tardia. Muitos problemas provavelmente ter-se-iam evitado na gestão da pandemia Covid se uma comissão desta natureza tivesse surgido ab início. Pronto. Mas há maneiras e maneiras de fazer campanhas de promoção em saúde mental, incluindo o suicídio, sem que se diminua a não naturalidade do suicídio. Sem que não se normalize o suicídio.